Bom dia, você do YouTube, da Devocional, você que estava presente todos esses dias de conferência, que estava ontem no nosso encontro presencial com a Bispa Disse. Espero que você tenha gostado, que você tenha sido abençoada. Se você não esteve, volta lá no grupo, nas nossas conversas, porque tem áudio, tem gravação. Não deixe de receber ontem a palavra que a Bispa Disse e entregou para nós, tá? Que Deus abençoe o seu domingo. Estamos aqui agora, 7h40. Por 20 minutos estávamos ouvindo testemunhos do que Deus tem feito na vida de tantas mulheres que decidiu acreditar, que decidiu confiar, que decidiu colocar sua fé em ação, e que você que está aqui, às vezes, assistindo a gravação, que não está aqui agora na nossa sala, tenha fé. Deus, ele é o mesmo lá dos milagres que nós lemos aqui na Bíblia. Ele não mudou. Ele continua realizando cura, milagres, prodígios, milagres desde pequenos a coisas grandiosas, tá? Hoje o tema da devocional é restituição, levando a sua conta até a cruz. Nós iremos ler Hebreus 12. Encontra ele aí, Hebreus 12. E nós iremos já fazer a leitura de Hebreus 12, e em seguida vamos fazer a leitura do texto. Eu vou começando a ler enquanto você vai encontrando, para a gente não perder aqui os nossos minutos preciosos. Na versão da Bíblia, a mensagem, Hebreus 12, tem o título A Disciplina de Correr a Maratona. Percebem o que isso significa? Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando, significa que o melhor a fazer é continuar. Livres dos acessórios inúteis, comecem a correr e nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas. Mantenham os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. Observem o que ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vida, aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho da cruz. Ele venceu o quê? Marca aí. A cruz, a vergonha, tudo mesmo. Tudo ele venceu na cruz. Agora ele está lá, num lugar de honra, ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembre-se da história dele, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina na alma. Estamos lendo Hebreus 12. Vou começar agora o versículo 4. Nessa luta incessante contra o pecado, outros sofreram muito mais que vocês, sem falar no que Jesus enfrentou, todo aquele derramamento de sangue. Portanto, nada de autocomiseração. Ou vocês já se esqueceram que os bons pais tratam bem os filhos e que Deus trata vocês como filhos dele? Aí, esse é o versículo-chave da nossa devocional. Meus filhos queridos, não desprezem a disciplina. Marca aí essa frase. Não desprezem a disciplina de Deus. Também não sejam esmagados por ela. Ele disciplina o filho que ama. O filho que ele abraça, ele também corrige. Deus está educando vocês. É por isso que vocês nunca devem desistir. Ele está tratando vocês como filhos queridos. Essa provação que vocês estão enfrentando não é um castigo. É um treinamento. A experiência normal dos filhos. Só pais irresponsáveis deixam os filhos por conta própria. Vocês gostariam que Deus fosse irresponsável? Se respeitamos nossos pais, que nos educaram e não nos mimaram, por que não aceitar a disciplina de Deus para que possamos viver de verdade? Quando éramos crianças, nossos pais
faziam o que para eles parecia melhor. Mas Deus está fazendo o que é melhor para nós. Está nos treinando para que possamos viver de acordo com o seu santo propósito. A disciplina nunca é divertida quando está sendo aplicada. É sempre dolorosa. No entanto, mais tarde, evidentemente, há o quê? Uma bela recompensa. Pois quem é treinado adequadamente se torna maduro ao relacionamento com Deus. Não cruzem os braços, não fiquem parados. Preparem o caminho do maratonista para que ninguém tropece, caia ou pise em algum buraco e sofra uma contusão no tornozelo. Ajudem-se mutuamente. Perdi. Deixa eu achar aqui. Ajudem-se mutuamente e corram. Esforcem-se para que seja possível a convivência uns com os outros e com Deus. Senão, o máximo que vão conseguir é um vislumbre de Deus. Não permitam que ninguém despreze a generosidade de Deus. Não deixe que a erva daninha da amargura se espalhe. Uns poucos espinhos podem arruinar um jardim em pouco tempo. Cuidado com a síndrome de Esaú. Desprezar o dom permanente de Deus para satisfazer um apetite passageiro. Vocês sabem que Esaú mais tarde se arrependeu daquele ato impulsivo e tentou, ora com lágrimas, ora sem lágrimas, recuperar a bênção de Deus. Porém, já era tarde demais. Vamos orar, Dijane? Obrigada, Senhor, pela tua palavra, que é perfeita e digna de toda aceitação. Obrigada por essa manhã, Senhor. Tu és digno de receber as primícias do nosso dia, o nosso primeiro pensamento, nossa primeira adoração. Tu és digno de toda adoração, Senhor. Bendito és o Senhor. Obrigada por esse dia, por essa manhã tão preciosa e pela tua palavra que nos ensina, Senhor, e que nos confronta, nos restaura, nos muda, nos faz como um vaso. Faz como de nós, Senhor, como um vaso de barro. Coloca em nós, Senhor amado, as tuas marcas, as marcas das tuas mãos, Senhor, porque tu, Senhor, é o bom e maravilhoso oleiro. Obrigada porque mesmo a tua disciplina, ela é amorosa, ela é cheia de amor, Senhor. Deus, nós te bendizemos nessa manhã. Nós estamos aqui porque te amamos, porque queremos o Senhor mais do que as tuas bênçãos. O Senhor tem tanto para nos dar, é verdade. O Senhor tem provisão, o Senhor tem casa restaurada, tem uma família para nós. Mas o Senhor é o bem mais precioso que queremos, Senhor. Queremos ver a tua face, queremos sentir o teu coração, queremos ouvir a tua doce voz. Queremos, Senhor amado, o teu doce abraço, porque o teu abraço, Senhor, ele cola tudo que está quebrado em nós. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixa só. Não estamos só na jornada, nós estamos caminhando, Senhor, para o alvo. E nessa caminhada, Senhor, o Senhor está presente, o Senhor é o Deus Emanuel, o Deus presente. Nos ensina, Pai, a ser constantes, como a tua palavra acabou de nos ensinar. Queremos ser constantes, queremos ser, Senhor amado, firmes no alvo. Queremos atingir o alvo, Senhor. E essa manhã nós colocamos a nossa mente e o nosso coração à tua disposição, para que o Senhor venha e transforme tudo em nós, para que o Senhor venha e esteja conosco, Senhor. A tua presença manifesta esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Obrigada, Dijane. Então, vamos, meninas, eu vou começar aqui a ministração. Pastora Leia passou esses 2 últimos dias muito ruim, muito mal, e aí eu combinei com ela que se caso ela não entrasse nessa manhã, nós iríamos seguir, tá? Sem ela. E eu falei, pastora, descansa, dorme um pouquinho até mais tarde, e aí depois você também faça uma oração pela vida dela. Hoje, dia 19 de outubro, o título é Restituição, levando a sua conta até a cruz. Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te torne em assolação a terra não habitada. Jeremias 6, 8. A restituição é um princípio divino que vai além da simples compensação de perdas. Ela exige um alinhamento profundo do coração com Deus e o fechamento de portas espirituais, as quais muitas vezes mantemos abertas sem perceber. Como Jeremias exortou Jerusalém a aceitar a disciplina do Senhor, que foi o texto que nós lemos. A aceitar a disciplina do Senhor para evitar desolação. Assim também nós somos chamados para um processo de arrependimento e purificação, como um pré-requisito para que as bênçãos sejam liberadas. A Bíblia deixa claro que as nossas atitudes carregam um poder espiritual. Quando há injustiça ou pecado não resolvido, isso clama por justiça e cria um campo fértil para opressão. Como o profeta Isaías denunciou, a terra se encontra devastada pela idolatria, pela injustiça e por relacionamentos quebrados que não são redimidos. Não é à toa que vemos tantos cativos espirituais hoje. Muitos vivem aprisionados em contas emocionais, financeiras e familiares, pagas pelo sangue de Cristo, mas ainda não entregues à cruz. Quando o pecado é confessado e tratado, o direito legal de Satanás sobre a vida do cristão é desfeito. O próprio Jesus declarou: o príncipe deste mundo nada tem em mim, um exemplo de integridade absoluta que expulsa as trevas. Devemos aprender com isto. Se você tem a devocional, eu queria que você marcasse o que eu vou ler. Devemos aprender com isso. A nossa vitória exige arrependimento genuíno, confissão sincera e perdão mútuo. Se almejamos restituição, devemos primeiro restituir aquilo que tiramos dos outros. Se queremos restituição, devemos restituir primeiro aquilo que tiramos dos outros, seja honra, reputação ou qualquer outro bem. A restituição começa quando nos rendemos à verdade e aos princípios da cruz. Aplicar essa teologia no dia a dia significa viver em constante renovação espiritual, levando ao altar o que está pendente. Traumas, amarguras e relacionamentos quebrados. Assim, Deus promete restaurar, como fez com José no Egito e com Jacó em sua velhice. A promessa de restituição nos lembra de que o Senhor é um resgatador fiel. Ele não deixa que suas promessas caiam, mas cumpre cada uma delas na vida de quem? Na vida daqueles e daquelas que se alinham à sua vontade. Amém? Então vamos voltar e fazer um resumo dessa devocional de hoje. Faltam 5 minutos para as 8 e eu vou ser bem breve, porque daqui a pouco nós vamos para o culto CN Kids. Quero agradecer a tantas mulheres que vieram da devocional Servindo Kids. Nós temos mais ou menos umas 10 mulheres que estavam aqui na devocional e começaram a servir no nosso ministério. Se você não sabe, a pastora Leia, ela é pastora de criança. Ela está na liderança do Ministério Infantil. E todas nós aqui do discipulado, eu, a Dijane,
a Mariana, a Luana, todas nós servimos com a pastora no Ministério Infantil. Então, obrigada pelo seu sim, que ouviu aqui a nossa convocação e foi servir conosco, tá? Então, o título é Restituição. Você tem algo para que você está esperando a restituição de Deus? Você tem uma conta? Esse texto foi escrito pelo bispo JB, levando a sua conta até a cruz. Qual é a restituição que você está esperando de Deus? Eneida, me feriram na minha honra. Eu estou aguardando a dupla honra sobre a minha vida. Passei por um processo de separação, de divórcio. Eu espero ser restaurada com um novo casamento. Eu espero restauração nas minhas finanças. Eu espero restauração na minha saúde. Qual é a restauração que você está aguardando, esperando chegar na sua vida? Se você tem a devocional, escreve aí no cantinho qual é a restituição que você está esperando. Só que o bispo JB, ele traz um pré-requisito. Se você está aguardando restituição, você tem que entender que para que essa restituição aconteça, tem uma parte que é minha e sua. E no primeiro parágrafo, o bispo vai trazendo o seguinte: para que você receba a restituição, essa restituição, ela precisa ter um alinhamento do coração de Deus e do fechamento de portas espirituais. Como Jeremias, nós precisamos aceitar a disciplina do Senhor. Foi o texto de Hebreus 12. Em Hebreus 12 fala assim: aquilo que você chama de disciplina, sabe? Teve um tempo que eu estava passando uma prova tão grande e eu fiquei questionando a Deus: Senhor, por que eu estou vivendo? Já tinha passado assim 4 meses. Senhor, eu quero entender por que eu estou vivendo esse tempo tão difícil na minha vida. Eu queria entender. Sabe assim, quando a criança fala, você não vai? Ah, tem uma festinha da amiguinha. Aqui em casa isso sempre acontece. Tem a festinha da amiguinha. Olha, não vai dar para você ir dessa vez. Mãe, por que eu não vou? Você está de castigo de televisão. Por que eu estou de castigo de televisão? Sabe quando você está sendo disciplinada ou disciplina o seu filho e ele pergunta por quê? Eu fiquei. Senhor, por quê? E um dia orando, eu abri a Bíblia assim. Sabe quando você abre aleatoriamente? E saiu nessa passagem de Hebreus 12. Somos disciplinados. Se o pai que ama disciplina os seus filhos, se eu e você que temos filhos, você também disciplina aí ou é só eu? Você usa vara, castigo, coloca de castigo, traz punição? E olha, deixa eu te contar um segredo. Se a gente não corrige os nossos filhos, a pastora Lé tem uma frase: nós estamos criando monstrinhos. Se você não disciplina, se você não corrige, lá na frente você vai colher os frutos da sua falta de correção. E aí eu abri em Hebreus 12, e foi essa passagem. Aquele tempo difícil que eu estava vivendo era um tempo de disciplina. Sabe o que Deus estava me corrigindo? Eu era uma mulher tão orgulhosa, e aquele tempo de disciplina transformou uma humildade dentro de mim que você não tem noção. Em Hebreus 12 fala assim: aquilo que você chama de disciplina está sendo um treinamento. Você está correndo uma maratona e você está passando por um treinamento. Então, se você sente que você está passando por disciplina aí de Deus, Deus está tratando você, não foge não, aceita e fala: Senhor, o que o Senhor está querendo trabalhar comigo através desse tempo de disciplina? Seja na área financeira. A área financeira é uma área que disciplina tanto a gente. A área do casamento disciplina tanto a gente. Então, aceite, porque aquilo que nós estamos sendo disciplinadas está sendo um treinamento para o nosso futuro. E aí, no segundo parágrafo, fala assim: a Bíblia deixa claro que as nossas atitudes carregam um poder espiritual,
quando há injustiça ou pecado não resolvido? Eu quero que você marque aí, pecado não resolvido. O salmista fala lá no Salmo 32, na verdade, Davi vai falando, enquanto eu ocultava os meus pecados, os meus ossos apodreciam por dentro. Na versão, a mensagem, depois encontra aí, uma de vocês, encontra esse início do Salmo 32 e coloca aqui no chat, por favor. Quando você oculta, quando você tem coisas ocultas, isso traz uma opressão. Ó, quando há injustiça ou pecado não resolvido, isso clama por justiça e traz um campo fértil pela opressão. Muitos vivem aprisionados em contas emocionais, financeiras e familiares, que Jesus já pagou essa conta. Ei, eu quero te chamar a sua atenção nessa manhã. Se você tem algo oculto, se você vive algo oculto, esse algo que você vive oculto, esse pecado oculto, ele traz opressão sobre a sua vida. Porque o salmista fala, enquanto eu ocultava os meus pecados, os meus ossos apodreciam por dentro. Veja se a raiz da sua ansiedade não é pecado não confessado. Fecha todas as portas de pecados não resolvidos. A Djane colocou aqui. Quando guardei tudo para mim, meus ossos se transformaram em pó. Minhas palavras eram gemidos intermináveis. Se você tem pecado oculto, confessa ele, abandona e deixa. Procure uma liderança para que você possa viver uma vida leve, feliz e em paz. Eu tenho visto raízes de ansiedade, porque tem mulheres que vivem coisas ocultas. E nem oculta de quem? Oculta principalmente do marido. Na área financeira, eu tenho encontrado mulheres que cometem pecados financeiros e vivem com eles em oculto. E, gente, isso traz sobre as nossas vidas uma opressão tão grande, uma ansiedade tão grande. Então, se tem pecado, e até uma pergunta que eu queria fazer. Hoje, as redes sociais, o Instagram, o WhatsApp, o Facebook, tem sido uma porta de entrada para pecados ocultos. Encerra conversas no privado. Conversas no privado têm sido a porta para mulheres manterem pecados ocultos guardados dentro dela. Encerra conversas, encerra diálogos com pessoas que você não pode ter conversas no secreto. Não tenha nada em oculto, no secreto. Porque aquilo que a gente fica guardando, pecados ocultos, traz opressão sobre as nossas vidas e nos faz viver em uma grande ansiedade. Pecados financeiros, a Marcela colocou, nos dê exemplo de pecados financeiros. Pecados financeiros, Marcela, quando já houve um acordo que por um tempo não vai ter gastos. E você, um exemplo, tá, Marcela? E você vai ao shopping, faz compras, deixa essas compras guardadas no porta-mala do seu carro, esperando quando o seu marido sair para trabalhar, você ir lá e chegar com as sacolas na sua casa. Isso se chama infidelidade financeira. Quando você tem compras, gastos ocultos, quando você esconde cartão de crédito do seu marido, quando você não tem transparência com ele, isso é uma infidelidade financeira. E no terceiro parágrafo fala assim, quando o pecado é confessado e tratado, o direito legal de Satanás sobre a vida do cristão é desfeito. Quando o pecado ele é confessado, a Bíblia fala assim, aquele que confessa e deixa, eu lanço no mar do esquecimento. Deus não fica apontando o dedo no seu rosto, dizendo, você estava pecando, né? Você lembra há 2 anos atrás? Você lembra? Não. Quem faz isso é Satanás. Ele é que é o acusador. Então, nessa manhã, se tem pecado em oculto, se arrepende, confessa
e deixa, e fecha todas as portas espirituais. E lá no finalzinho do terceiro parágrafo fala assim, devemos aprender para que nós possamos viver a nossa vitória, que eu pedi para marcar. A nossa vitória exige 3 coisas. Se você não tem a devocional, anota aí. A nossa vitória exige arrependimento genuíno. Aquele que confessa e deixa encontrará misericórdia. Arrependimento genuíno. Confissão sincera. E perdão mútuo. O que é o perdão mútuo? Perdoar aqueles que nos ofenderam e perdoar a si próprio. Se perdoa. Eneida, há 2 anos, há 5 anos, quando meu marido pediu o divórcio, a culpada fui eu, a errada fui eu. Como eu me sinto culpada? Irmã, se perdoa nessa manhã. Você deu o melhor que você tinha. Era a sua versão do passado. Hoje, Deus te fez uma nova mulher. Então, perdoa a si mesma. Se trate com amor. A Bíblia fala assim, sobre eu vou amar, ame ao próximo como você ama a si mesma. Primeiro eu me amo, primeiro eu me perdoo, para depois eu amar o próximo, para depois eu perdoar o próximo. Então se perdoa. Olha para trás, para a sua versão de anos atrás. Se perdoa porque você deu o melhor que você tinha, nas condições que você vivia. E no finalzinho do terceiro parágrafo fala assim, a restituição começa quando nós rendemos à verdade e aos princípios da cruz. Grifa essa palavra aí. A restituição começa quando nos rendemos à verdade. A verdade. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Não aceite viver uma vida com máscaras. Não aceite viver uma vida que não seja uma vida de verdade. É assim, essa sou eu. Eu tenho essas fraquezas. Essas são as minhas limitações. Eu tenho encontrado mulheres que não têm prosperado. Sabe por quê? Porque não têm vivido a verdade. A verdade no trabalho, a verdade nas suas contas financeiras. Viva a verdade. Pague o preço pela verdade. A verdade, ela tem um preço. Pague o preço pela verdade. E no último parágrafo fala assim, aplicar toda essa teologia significa viver uma constante renovação espiritual, levando ao altar o que está pendente. O que está pendente? Os traumas, as amarguras, os relacionamentos quebrados, porque assim Deus promete restaurar. Você que tem clamado tanto por restauração, você que tem orado pela restauração do seu casamento, na expectativa de que Deus vai restaurar e o seu marido vai voltar, eu quero te perguntar, você está preparada para que Deus possa restaurar o seu casamento? Se o seu marido voltasse hoje para casa, qual a versão da mulher ele iria encontrar? Ah, Eneida, quando ele abrisse a porta, eu já ia falar tudo que está guardado aqui. Você ia falar os seus traumas, as suas revoltas, o seu rancor? Você está preparada para viver a restauração que Deus promete? A restauração que você tanto espera, ela só vai acontecer quando você levar no altar tudo aquilo que está pendente. Raiva, rancor, ódio, amargura, sentimento de dívida. Ah, meu marido saiu de casa, ele tem essa dívida comigo. Irmã, libera. Talvez essa sensação de pendências que você tem seja aquilo que mais tem impedido da restauração acontecer na sua vida. Você que tem orado tanto por um emprego, você perdeu um emprego e está sem trabalhar e você tem orado tanto. Será que você já pediu perdão por aquela versão de funcionária que você era? Talvez no emprego anterior você era preguiçosa, fofoqueira no trabalho,
era aquela maldizente, era aquela que vivia pegando atestado para não ir trabalhar, e aí passou pela disciplina do Senhor, a porta de emprego fechou. Hoje, você está preparada para Deus abrir uma nova porta de emprego na sua vida? Você que sonha tanto em passar em um concurso público, qual é a motivação dessa aprovação no concurso público? Hoje é dia de concurso aqui em Brasília, hoje é dia do concurso de professores. E até você que deve estar se preparando para ir fazer a prova, que Deus abençoe você. E que se Deus te honrar, que eu creio tanto que Ele vai honrar, colocando mulheres de Deus no serviço público, não seja aquela que quer tanto passar no serviço público para não trabalhar. Ah, quando eu passar, vou viver de atestado. Vou trabalhar de qualquer jeito. Não. O bispo JB tem uma máxima. Ele fala, enquanto trabalhamos, nós adoramos a Deus. Enquanto você está lá no serviço público, privado, particular, na empresa, você está adorando a Deus. Então, ó, Deus promete restaurar, como ele fez com José. E é uma promessa de restituição, porque Deus é aquele que é o resgatador fiel. Mas para que a restituição aconteça, existe uma parte que é minha e sua. Confessar pecados, abandonar a vida velha, fechar portas da incredulidade, deixar a raiva, o rancor, o ódio e a amargura, para que você possa viver a restituição de Deus. Faz uma análise para a gente finalizar tudo aquilo que você espera ser restituído na sua vida. Eneida, eu tinha uma casa. Passei por um tempo de endividamento, tive que vender casa, carros, para sair do endividamento. Estava casada, nos separamos, tivemos que vender o imóvel para dividir. Hoje eu moro de aluguel. E a pergunta é, como você tem tratado esse imóvel seu de aluguel? Será que você está preparada para Deus te restituir? A Bíblia fala assim, ó, porque foste fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. Então, a restituição, a gente tem uma conta de restituição, mas que Deus está nos preparando. A sensação que eu tenho, sabe o que é? É que a restituição ela não está demorando a chegar na minha vida e na sua vida. A restituição do seu casamento, do seu trabalho, do seu carro, da sua honra, ela não está demorando a chegar. Na verdade, Deus está preparando eu e você para que essa restituição chegue na nossa vida. E a oração fala assim, Senhor Jesus, hoje, diante das testemunhas espirituais, eu renovo a minha aliança consigo. Eu coloco na cruz tudo que ainda clama por justiça. E eu peço perdão por pecados não confessados, pelas iniquidades e as de minha linhagem, que toda injustiça e qualquer vínculo com o mal sejam quebrados pelo poder do seu sangue. Restitui, Senhor. Olha o que a oração do bispo JB ele pede. Restitui, Senhor, a dignidade, a paz e o propósito que o inimigo tentou roubar. Declaro novos céus e nova terra sobre a minha vida e sobre a minha descendência. Em nome de Jesus. Amém. Fecha seus olhos aí e eu queria que você pensasse naquilo que você está esperando por restituição. A sua restituição, qual é o nome dela? Senhor, nessa manhã, obrigada por essa palavra, Senhor, que o Senhor nos entregou de Hebreus 12. Obrigada porque esse tempo que nós estamos aguardando, a restituição, para muitas de nós é um tempo de disciplina. E esse tempo de disciplina, ele tem um nome. O Senhor está nos treinando, o Senhor está nos preparando para viver o extraordinário, aquilo que olhos não viram, que ouvidos nem ouviram, e que nem sequer passou pelo nosso coração. É aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então, Senhor, nessa manhã nós aceitamos a disciplina, a correção, o ajuste, e nós te pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Perdão, Senhor, pelo orgulho, pela raiva, pelo rancor. Perdão pelo sentimento de vítima, Senhor, achando que as pessoas nos devem. Nessa manhã, Senhor, nós queremos perdoar os nossos opressores. Nessa manhã, nós queremos liberar
e dizer: vão em paz. Vocês não nos devem nada, nem sequer a justiça, porque a justiça ela não é nossa. A justiça tem um nome, chamada Jesus Cristo de Nazaré. Nessa manhã nós perdoamos os nossos opressores. Nós dizemos que eles estão liberados para prosperar, para serem felizes, porque quanto a nós, nós somos aquelas que estamos esperando pacientemente pelo Senhor. Nós somos aquela que estamos esperando pela justiça, pelo milagre, pela recompensa e pela restituição. Por isso, Senhor, nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, lava-nos com o teu sangue, nos dê, Senhor, uma nova versão, faz de nós uma nova mulher, faz de nós, Senhor, uma mente renovada, um coração transformado. O salmista diz: quem verá Deus? Aquele que tem mãos limpas. Purifica as nossas mãos nessa manhã, Senhor. Purifica a nossa mente, purifica a nossa boca, purifica, Senhor, o nosso celular, purifica, Senhor, as nossas redes sociais, purifica os nossos pensamentos. E o salmista vai completando, dizendo: e coração puro. Nessa manhã, Senhor, purifica os nossos corações. Limpa, Senhor. Olha dentro de nós, sonda os nossos corações. Vê, Senhor, se ainda tem sentimento de vingança, de ódio, de amargura, Senhor. E nós queremos confessar, porque nós queremos viver uma vida livre, Senhor, para viver o extraordinário que o Senhor tem para nós. Obrigada, Senhor, por mais essa manhã de devocional. Abençoa, Senhor, o nosso domingo, as nossas vidas e a nossa família. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vou encerrar aqui, você do YouTube, um beijo para você, fica com Deus e nós esperamos você amanhã, 5:30 da manhã. Um beijo.